convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. E eu vos disse isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Palavra da salvação. Vamos sentar, vamos cantar mais uma vez o refrão desse salmo tão bonito. As maravilhas do Senhor, entre todas As nações. as nações, Vamos cantar isso em nome de todas as nações. as maravilhas do Senhor, entre todas as nações. Irmãos e irmãs, o nosso Deus fez maravilhas e Ele é maravilhoso. Amém? Deus faz maravilhas e Ele é maravilhoso. E que graça podermos sentir, saber e sentir em nós que Jesus, nosso Senhor, Ele é maravilhoso. Fala para quem está do seu lado: Jesus é maravilhoso. Agora você vai fazer isso de novo com cara maravilhada, porque com essa cara de defunto aí que você fez, meu Deus do céu, eu mudava de religião. Fala com cara maravilhada assim: Jesus é maravilhoso. E meus irmãos, você já parou para pensar que graça é você saber e sentir quando você pensa em Jesus, quando você pensa no Evangelho, quando você pensa na igreja, você sentir e ter esse sabor de maravilha? Porque para muitas pessoas Jesus é maravilhoso? Não. Para muitas pessoas igreja é maravilhoso? Não, é enfadonho, é chato, é tedioso, é opressivo, é sufocante. Ergue a mão para ver quem sente Jesus como algo maravilhoso, para eu não me sentir sozinho aqui. Isso, a senhora não acha? Ou é o desodorante que está vencido? Então faz assim. Jesus é maravilhoso, sim ou não, gente? O que seria de nós sem a fé? Fé que é para todas as nações. Hoje é dia de Santa Rita de Cássia, uma italiana, não é? Que se casou com um homem dificílimo. Por que casou com um homem tão ruim assim também eu não sei, né? Que depois no fim quase tudo deu certo. Vá lá, mas que trajetória teve Santa Rita de Cássia, né? Você que tem filho, você que tem afilhado, ensine. O assunto mais importante da vida é com quem você vai casar. Isso aí vai determinar tanta coisa. Mas enfim, Santa Rita teve um marido dificílimo, filhos que foram puxando para o pai, mas ela tinha aquilo que nós rezamos aqui no Oremos, tão bonito. O Oremos é aquela parte da missa que você não presta atenção e depois manda um amém soluçado, que se eu fosse Deus eu te jogava um raio. Mas Deus é amor, né? Gente, os oremos da missa dão o sentido espiritual e catequético de cada missa. E nós, carismáticos, temos uma tentação terrível, um vício terrível. Nós temos dificuldade com um rito. A gente é tão aleluiado que a gente tem dificuldade com um rito. Então, quando é os outros momentos todos, você está vivo. Vem para a missa, baixa uma unção de sono em você, você já está dormindo e nem pode dizer que a minha homilia é longa porque ela nem começou. A gente tem dificuldade com os ritos. A gente não vive, não mastiga os ritos da missa. É por isso que precisa de tanta frescura espiritual em outros lugares. Uma missa bem vivida, ela cura, liberta, batiza e aviva você. Aí você não sei nem para que você falou amém, porque daqui eu não ouvi o seu amém. Não, na hora do oremos. Quem falou, falou. Quem não falou, não falou mais. Rito é isso, passou. Essa etapa já passou. Mas nós pedimos: concedei no Senhor. Vamos ver se você está precisando disso aqui ou não. Vamos ver o que você desperdiçou, porque o teu amém eu não ouvi. E geralmente os ministérios de música da RCC também não sabem de rito, né? Nas partes da assembleia que vocês falam no microfone, é tudo muito rápido.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ele está no meio de nós. Corações ao alto, corações ao alto. Nosso coração está em Deus. É uma soluçada, parece coice de boi. Parece rabada de cobra, sabe? Assim, quando você pensa. Vamos ver o que você desperdiçou, porque o seu amém eu não ouvi. Concedei no Senhor. Vamos ver se a gente está precisando. A sabedoria da cruz e a fortaleza de ânimo, com que vos dignastes enriquecer Santa Rita de Cássia, para que, sofrendo com Cristo na tribulação daquele casamento, né? E nós, cada um de nós, a nossa tribulação, possamos participar mais intimamente do mistério pascal. O que é o mistério pascal de Jesus? Morte e ressurreição antecipada no lava-pés e na Eucaristia. Portanto, só vive bem o mistério pascal de Cristo, que é renovado, atualizado em cada missa que a gente participa na nossa vida, para que a gente possa morrer e ressuscitar com Ele, quem é enriquecido por Deus com a sabedoria da cruz e a fortaleza do ânimo. Só porque eu estou um amor de pessoa, por nosso Senhor Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Passou na segunda chamada. Sabedoria da cruz, fortaleza de ânimo. Uma italiana no século XV. Nós, brasileiros, século XXI. O Evangelho é para todas as nações, para todo tipo de gente. Evangelizar todo homem e o homem todo, cada um na sua idade, cada um vivendo uma tribulação em Cristo, seja o casamento, o outro é o câncer, o outro é uma dívida, o outro é filho adolescente, o outro estava tudo bem, meu Deus do céu, a sogra vai ter que vir morar em casa e agora o que eu faço? Cada um sabe a tribulação que vive e passa, cada um sabe os sonhos e anseios do coração que tem diante de si, mas é preciso a sabedoria da cruz e a fortaleza de ânimo. Agora, tudo isso chega nas nações, a igreja tem santo, tudo que é lado, a italiana no século XV, casada, come ruim. Os carismáticos do Brasil no século XXI, o Papa americano, que vivia no Peru, mas né, nem é tão americano assim, para ser Papa. Porque, disse o Salmo aqui, anunciai as maravilhas do Senhor entre todas as nações. E a maravilha do Senhor, meus irmãos, é o Evangelho de Jesus. Aí a primeira leitura que nós temos escutado esses dias na liturgia, nós estamos dentro do tempo pascal. Então a primeira leitura é sempre de Atos dos Apóstolos, logo ali após o Pentecostes, onde o ressuscitado está em todo aquele que recebe o Espírito Santo. Nós vemos os primeiros desafios da igreja, nós estamos aqui no primeiro concílio da igreja, concílio de Jerusalém. Porque, disse a primeira leitura de ontem, os apóstolos estão escrevendo uma carta lá para os pagãos, dizendo, olha, a gente queria pedir desculpa, porque gente que a gente não enviou, nem pediu para ir, foi em nosso nome dar palpite na vida de vocês, na fé de vocês. Todo lugar tem isso, né? A pessoa se atribui uma importância que ela não tem, e ela quer falar em nome de quem não mandou ela falar. E for lá infernizar a vida dos pagãos. O que tinha acontecido ali? O Espírito Santo estava sendo derramado sobre os pagãos, gente que não sabia nada de Moisés, carne de porco, circuncisão, sabe, rituais judaicos todos, que já estavam ultrapassados por causa da Páscoa de Jesus. Até São Pedro tinha essa dúvida de quanto do judaísmo era preciso incutir em quem agora queria acreditar em Jesus. E aí então um dia Pedro foi rezar logo após o almoço, e ele tem uma visão, um pano grande vem descendo do céu, e nesse pano todos os bichos que o judaísmo chama de impuro. E uma voz diz para Pedro, Pedro, mata, come, pega esse porquinho, bota no tacho com mandioca para você ver que gostoso que é. E Pedro pegou e falou assim, não, Senhor, Deus me livre, nunca toquei essas coisas impuras. E a voz disse, Pedro, não chame de impuro aquilo que Deus purificou. E Pedro ficou, ai, conversa besta. Dali a pouco, a campainha da porta tocou. Tocou a campainha da porta, chegou um cara e falou assim, olha, o meu patrão, o seu Cornélio, ele é um romano aí que dá esmola, começou a rezar para o Deus único de Abraão. Ele disse que teve um sonho, viu um anjo que nessa casa aqui está hospedado um tal de Simão Pedro, que vai falar para ele de um tal de Jesus. Falou, sou eu, vai lá, foi. Pedro começa a pregar na casa dos pagãos, gente que não era circuncidada, nada dessas coisas. E aí o Espírito Santo desce no meio da pregação, como desceu em Pentecostes. Pequeno parênteses, querido. O Espírito Santo vem em mim, vem em você quando? Quando a gente ora, amém? Quando a gente clama, amém? Quem está vivo, amém? Mas o Espírito Santo também vem em nós quando a gente escuta a palavra de Deus. Todo sacramento que a igreja te dá um tanto do Espírito Santo, sobremaneira batismo e crisma. Mas todo sacramento comunica o Espírito Santo, um tanto de Espírito Santo você leva.
uma ungida se eleva. Quando a gente canta e pede o Espírito Santo, ele vem, sim ou não? Mas também quando a gente escuta a palavra. Aconteceu um Pentecostes, tal qual o Pentecostes que tinha acabado de acontecer, no meio de muita oração. Na casa do homem não tinha ninguém rezando. Pedro foi pregando a palavra e havia uma unção em Pedro que falava e havia uma unção em quem escutava. Porque o Pentecostes na sua vida, na minha vida, queridos, é a soma de duas unções. O pregador tem que estar ungido, sim ou não? E quem está escutando? Também, feio. Tem que ter unção na minha boca, mas tem que ter uma sede no teu ouvido. Se você veio para dormir, arrancar cutícula, desfiar cabelo e contar quantas lâmpadas tem, não dá, ué. A pregação risca o fósforo. Mas o combustível, a gasolina, está ou não está dentro de você. Então cutuca quem está do seu lado dormindo, fala, o padre acho que está querendo dar uma dica para você, ele te achou. Acorda, menina! E aí o Espírito Santo desceu no meio da pregação, amém? Começou um vucu-vucu, é porque Pedro foi na casa de pagão, é porque, olha, e começaram a discutir por coisas não essenciais. Tiveram que reunir a igreja e os seus líderes. Aí eles pedem desculpa, olha, a gente queria pedir desculpa para os pagãos aí, porque uma galera nossa que é apaixonada ainda no Moisés, ao invés de entender, não o Moisés pregador, que esse você deveria ser, escutar todo dia, né? Que eu escuto Moisés todo dia. Eu tenho a minha Moisés Flix, eu escuto uma ou duas todo dia dele. E não é no 1,5 não, que hoje em dia o povo escuta as nossas pregações no YouTube, bota no 1,5 lá a velocidade, né? Quando é Moisés Rocha, eu coloco sem acelerar. Mas eles eram muito apaixonados lá no outro Moisés, o Moisés da antiga lei. E eles não conseguiram entender que na fé, meus amados, tem coisa que não é essencial. Ela pode ser útil para você, mas talvez não é útil para o outro. E desde a primeira paróquia, desde a primeira comunidade de vida e aliança, tem gente que não pensa. Tem gente que resolve atrapalhar o Espírito Santo, a maravilha da conversão de alguém com coisa que não é essencial. Tem coisa na fé, meus queridos, que não é essencial. Tem coisa na fé que não é essencial, mas me ajuda. A pessoa vai lá, se consagra a Nossa Senhora e ela a ajuda a andar com uma corrente no braço. Só que isso não é essencial. Essencial é quem tem a corrente e quem não tem a corrente se encontrar para comungar do mesmo Cristo. Se a corrente te traz aqui, amém, mas às vezes não traz o outro, e aí você vai brigar com o outro por causa da corrente. Entenda que tem coisas para você que são muito importantes, amém. Mas elas não são essenciais. E talvez não é para o outro. O que tem que ser essencial também para o outro? Jesus Cristo, nosso Senhor, e a profissão da verdadeira fé. O que nos une é rezar o creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo. É isso aí que nos une. O que nos une é a fé na Eucaristia, é isso que nos une. Entende? Aquilo que durante a semana te ajuda a manter viva a fé católica, louvado seja Deus, mas às vezes você precisa entender. Primeiro, não é essencial. Segundo, se não é essencial, não brigue com o outro se o outro também não acha que é essencial. É isso que a gente precisa aprender como igreja. O que nos une e o que nos alimenta. Todo ser humano precisa comer proteína. Amém? Sim ou não? Aí tem gente que gosta de peixe, o outro prefere o ovo, o outro vai buscar proteína no frango, desde que você coma proteína não sei quantas gramas lá por quilo, tá bom, filho. Amém? Sim ou não? E essa foi a primeira discussão. Aí São Pedro, junto com os apóstolos, resolveram o seguinte: gente, vamos parar de importunar os pagãos e sobrecarregá-los com essas neuroses nossas aí. Os meninos nem começou na fé, a gente já está querendo discutir. Ei. Não, vamos prescrever só o que é essencial. Fugir dos ídolos, idolatria, filho. Você quer ser católico? Se você quer ser católico mais assim ou mais assim, você precisa ser católico. Para ser católico você precisa renunciar aos ídolos. O paganismo, os falsos caminhos e as falsas religiões. Segunda coisa, as uniões ilícitas. Com quem você vai casar, como você vive a sua vida moral, sexual, a sua afetividade de homem ou de mulher. Vamos dar uma regrada nisso aí? Regra isso, abandona os ídolos e se abstenham das carnes sacrificadas aos ídolos para não dar contra-testemunho, vem comigo, me acompanhe. Naquele tempo, as pessoas iam no açougue comprar carne, do jeito deles lá, que era possível à época. De vez em quando, no açougue do fulano, estava mais barata a carne. Por quê?
Porque aquela carne tinha sido oferecida para um ídolo antes daquilo. Ofereceu para o ídolo lá, fez as rezas, mas ela está boa ainda, vai jogar fora. O cara do açougue compra mais barato e vende mais barata a carne. No varejo, desconto, ponta de estoque. Entendeu? Mas havia um problema. São Paulo vai tratar disso na carta aos Coríntios. A pessoa é de igreja, vive na igreja, ela é da Canção Nova, ela é da comunidade, e ela é vista saindo do açougue, que vende a carne mais barata, porque compra a carne que foi sacrificada para a entidade, lá para o outro ídolo. Isso confunde as pessoas, isso dá escândalo. É? Ah não, mas é que eu paguei mais barato, eu fiz o sinal da cruz antes. Eu descontaminei a comida, amém, você descontaminou, mas o outro não sabe que você descontaminou, ele só acha que você também come da carne do ídolo, porque você acredita no ídolo. Então não dê contra-testemunho, não seja motivo de confusão na vida das pessoas. E aqui tem um aspecto da nossa fé, queridos. A nossa vida externa, ela conta sim, senhor. Nós estamos numa igreja de mimizento. Ai, porque Deus vê o coração. Deus vê o coração, mas eu não sou Deus, eu só estou vendo que essa roupa está esquisita. Deus vê o coração, eu estou vendo que você está atrasado. Eu não sou Deus, sou obrigado a ver seu coração. Deus vê o coração, eu estou vendo que você se comporta e se porta de um jeito que me parece que você não conhece Deus. Então a nossa vida externa, ela conta sim, senhor, nós não podemos ser motivo de escândalo para os outros. Bate no peito assim comigo e fala, ainda bem que eu vim nessa missa hoje. Nossa, eu quase que eu não vim. Nada de idolatria, nada de 1000 caminhos espirituais. Você é católico, firma o pé aqui, vamos. Amém? Aí você está pedindo para São José, para Nossa Senhora, você fez novena para Santa Rita de Cássia e ouviu de Deus um sonoro e doído. Não! Aceita a tua cruz, não vai em outro lugar buscar o sim que Deus não deu aqui, que você vai se enrolar com a vida. Posso ouvir um amém? Segunda coisa, resolve a tua vida afetiva, moral, sexual. O corpo é templo de Deus. Como é que você vai viver isso aí? Terceiro, se abstenha de coisas que ainda que para você sejam puras, vai confundir o outro. Dê bom exemplo. Não queira chamar atenção para você. A gente tem um trabalho danado, rapaz, para evangelizar alguém, converter alguém, fazer alguém ouvir a palavra de Deus. Aí vem você com as suas manias, com a sua futrica, com a sua necessidade de sair na foto e ser importantezinho, se encher de comportamentos dúbios e a gente tem que ficar engolindo você. Mais exemplo que isso eu não posso dar, porque meu advogado está aqui dentro falando assim, fica quieto, Padre Mário, não cita nome, Padre Mário. Vou obedecer meu advogado. Bom, essa é a primeira leitura. As maravilhas do Senhor, e a grande maravilha é o santo evangelho, que tem que ser pregado a todo homem, ao homem todo, puro, simples, sem muitos acréscimos e adendos, para não ofuscar Jesus. É Jesus quem tem que aparecer. E aí o evangelho dá conta de todo ser humano. A italiana casada com um homem ruim, que vai converter o homem, ainda vai virar freira depois. O jovem que está entrando na faculdade, o padre lá do interior, o fundador da comunidade mais carismática que tem, o evangelho dá conta de todos nós, amém? E essa é a maravilha do Senhor para todas as nações. E nós ouvimos o evangelho nesse tempo da Páscoa, o evangelho é sempre São João, dentro de tudo que Jesus falou na Santa Ceia, que é o início do seu mistério de fé, né? E que agora, após a ressurreição, essas mesmas palavras têm outro tom, outro peso, outra unção e outra força. E nós estamos aqui já nas alturas do meio do capítulo 15, Jesus já tinha feito até o lava-pés, a instituição da Eucaristia. E vai dizer para nós, como o meu Pai me amou, assim também eu vos amei, permanecei no meu amor. Permanecer, gente. Permanecer em Cristo. Isso aqui é o desafio da nossa vida, é por isso que a gente tem que rezar. Porque começar é fácil, começar qualquer coisa, terminar é que são elas, né? Permanecer. Eu não vou permanecer na Canção Nova, eu não pertenço a ela. Eu estou dando uma volta aqui, vim evangelizar, estou honradíssimo de estar aqui, pisar aqui, e saber que tudo isso aqui tem história de tantos, e sobretudo a história do Padre Jonas, do Monsenhor Jonas Abib. É com temor e com tremor que eu acho que qualquer pessoa tem que se relacionar com a Canção Nova. Dos voluntários, dos funcionários, da comunidade, da fundação e tudo. É com temor e com tremor que se pisa na história de alguém que viveu o que o Monsenhor viveu. É com temor e com tremor que a gente representa e se faz instrumento
de alguém tão santo, de uma história tão santo, e a gente se permite ser mediação da sede do povo que vem. Eu acho que todo mundo que está envolvido com a Canção Nova tem que fazer isso com temor e tremor. Mas eu não pertenço à Canção Nova. Eu estou aqui de passagem. Eu permaneço lá no Santuário São José, em Alto Piquiri, diocese de Umuarama, noroeste do Paraná. Permanecer. A gente não pode ficar dando voltinha em Jesus. Jesus não é Balneário Camboriú. Nós vai descer. Para você descer, fica 7 dias e voltou. A gente não tem que ficar dando volta no Evangelho. A gente permanece. Jesus diz, permanecei no meu amor. E onde é que está o amor de Jesus por você e por mim? Nos mandamentos. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Quais mandamentos? Se eu perguntasse para você quais mandamentos, a sua resposta imediata ia ser o quê? Os 10 mandamentos, sim ou não? Não é isso que você pensou, sim ou não? Nosso irmão ali, que está tão bonito, com esse terno do Palmeiras aí. O senhor não veio, eu sei que é minha homenagem, obrigado. Eu sei que o senhor só veio assim em minha homenagem. Eu sei disso. Ei, se permanecerdes nos meus mandamentos, aí eu te pergunto, quais mandamentos? O que você me responde? Na lata. Os 10 mandamentos. Isso está certo ou está errado? Está certo, mas está incompleto. Olha o que Jesus diz, nos meus mandamentos. Quais são os mandamentos de Jesus? Jesus deu uns mandamentos aí para nós, não deu, sim ou não? O Sermão da Montanha é o mandamento de Jesus, que por óbvio não joga fora os 10 mandamentos, completa e aprofunda. Os mandamentos de Jesus estão no Sermão da Montanha, todo o capítulo 5, 6 e 7 de São Mateus. E ali Jesus deu uns mandamentos para nós. As bem-aventuranças é mandamento. Ser sal da terra e luz do mundo é mandamento. Se te baterem de um lado, pá! Revida não, oferece o outro também, é mandamento. Se te obrigar a andar 1 quilômetro com ele, atrapalhou a tua agenda, mas para ele depois não falar que você é chato, apesar de tanto na igreja, sorri sem querer, anda 2 quilômetros com essa miséria. Que aí depois, daqui 15 dias, quando você for chamar ele para ir lá naquele retiro, ele aceita ir, perder para ganhar. Se te obrigar a andar 1 quilômetro, anda 2. Também é mandamento. Lavai os pés um dos outros. Também é mandamento. Entrai pela porta estreita, porque larga o caminho do capeta. Também é mandamento. Se permanecerdes nos meus mandamentos. Então, são os 10 mandamentos? Não matar, não roubar? Sim. Só? Não. Nós precisamos trazer à tona tudo que está contido dentro dos 10 mandamentos. Nosso irmão pregou muito bonito a última pregação ali. A conversão dos costumes, mas agora uma conversão de caráter e coração. E onde é que está o caráter e o coração dos 10 mandamentos? Nas bem-aventuranças que Jesus pregou em Mateus 5, 6 e 7. Que a gente deveria saber de cor tudo que está escrito ali. É mandamento de Jesus. Se você e o teu irmão estão com treta, deixa a oferta aqui, se reconcilia, depois você vem rezar. Isso é mandamento. Os mandamentos do Senhor. O Sermão da Montanha. E aí Jesus diz, se você guardar isso, vocês vão permanecer no meu amor. Nessa unção. Nesse aconchego. Nessa força e nessa esperança. Assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai, permaneço no seu amor. Agora vamos lá. É fácil. O que você acha? É fácil ou difícil, gente? Fácil ou difícil? Não é difícil. É impossível. É fácil ou difícil? Nenhum dos dois, é impossível. Não é humano isso. É sobre-humano. E sobre-humano é diferente de desumano. O Evangelho não é desumano. Ele é sobre-humano, sobre o meu humano que se dispõe, vem o extraordinário do Espírito Santo que realiza em nós algo que é sobre-humano. Viver nessa altura, viver dessa forma, só com a ajuda do Espírito, que está onde? Na oração, nos sacramentos de Santo Efrem, quem comunga o corpo e o sangue do Senhor, comunga o fogo do Espírito. E está na pregação que a gente tem que ouvir, gente. Por isso que a gente tem que ouvir pregação. Para renovar a fé. Por que você anda desanimado assim? Com medo do mundo. Porque hoje em dia ter filho, fica até com dó das moças, padre, que vai ter filhas mais novas. De onde é que te vem esse desânimo? Das bobeiras que você escuta o dia inteiro.
E de onde é que vem o ânimo, o vislumbre de tantas pessoas? Também do que elas escutam o dia inteiro. Bate na perninha de quem está do seu lado, fala, o Padre está falando com você, TikTok, Reels de Instagram, o Padre está falando com você. Você faz o quê o dia inteiro no YouTube, filho, que não me conhece? Eu fico até preocupado, a pessoa olha para mim, o senhor é de onde? Eu falo, faz o quê o dia inteiro no YouTube? Fala para quem está do seu lado, o baixinho aí que está aí na frente, aí gritando, fala. Fala, ele é famoso. Fala, todo mundo que vai no YouTube e digita padre, evangelho, sabe quem ele é. O que você faz o dia inteiro no YouTube? Queridos, não é difícil. É impossível. Nós precisamos de uma graça, de um toque em nós, que é o Espírito Santo, que está na oração pessoal, no sacramento, sobretudo na Eucaristia, porque na Eucaristia a gente atualiza o que recebeu no batismo e na crisma, e que está na escuta da pregação da palavra. A palavra, quando entra no ouvido, o Espírito Santo entra no coração, amém? E Jesus disse, eu vos disse isso, que não é que é difícil, chega a ser impossível, sem o auxílio do Espírito Santo. Eu vos disse isso para quê? Para quê, Jesus disse? Para a gente se sentir culpado, um lixo, eu não consigo. Para quê? Para a gente achar que a igreja é cafona, fora de época, hoje em dia não é assim. Porque hoje em dia não é mais assim, né, padre? Tipo, a Tante, a Pante, a Nath, a Rafa, a Dani, a G, a Lu, a Feira, a Mia, a Cá, falou. Ah, vá, dá impaciência. Não, mulher, que é complicado esse negócio, se for levar tudo certo hoje em dia. Você até que estava conversando com o compadre Oswaldo, aí estava falando, o Dinei estava dizendo, né, que o Creito falou, Ave Maria. Meu irmão, para que Jesus nos manda pegar os 10 mandamentos e fazê-lo frutificar na nova lei que é o Sermão da Montanha? Para quê? Eu vos disse isso, para quê? Para que a minha alegria... Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Para que Jesus nos aperta, nos estica tanto? Para que a alegria dele esteja em nós. Então agora eu quero convidar você a se pensar como um recipiente, como uma garrafa PET, é o que você quiser, como um tanque de gasolina. Nós vamos buscando, o ser humano busca ser feliz, busca ser alegre, sim ou não? Você conhece alguém que acorda e fala assim, não sei, eu estou tão feliz, coisa ruim que eu sinto, eu sou muito feliz, ai Deus, me manda uma depressão hoje, me manda um tédio, eu queria ter síndrome do pânico. Ninguém quer isso para si. O ser humano busca ser feliz, sim ou não? Tudo que o ser humano faz é porque ele acredita que ali vai ter felicidade. Por mais bobo que seja, mas ele crê nisso, ele busca isso. Então vamos lá, você e eu vamos buscando, e graças a Deus muitas vezes vamos conseguindo jogar para dentro de nós muitas alegrias. Correto? Por exemplo, a pessoa vai lá, entra na farmácia, vai comprar não sei o que, ela olha para a balança. Vou ou não vou? Aí a pessoa vai. Aí ela olha e ela vê que ela emagreceu 1,270 kg. Vai entrar dentro dela um tantinho de alegria, sim ou não? Trocar o carro, joga mais um tanto de alegria para dentro, sim ou não? E vai enchendo a medida, sim ou não? Nasceu um netinho, um filho, sim ou não? Sim. Quem é palmeirense? Às vezes eu nem assisto. Porque a minha vida é muito corrida, Ilmar, não dá. Às vezes eu só vou lá e abro o aplicativo para ver, e a alegria entra, ganhou de novo. A alegria entra. A filha casou, o filho casou, a gente vai jogando alegria para dentro de nós, sim ou não? Vai ter algo na comunidade, lembraram de mim, me convidaram, me colocaram na escala... Nós vamos colocando alegrias para dentro de nós, amém? Só que depois que você jogar todas as alegrias possíveis e imagináveis, você não completou a sua dose ainda. Fica um espaço dentro de você. Porque agora tem que ter dentro de você, dentro de mim, uma alegria que não está em ser magro, rico, poderoso, em desfrutar da terra, do melhor da terra. Vai faltar aí. Jesus está dizendo, eu estou te dizendo isso, meu amigo, para que a minha alegria... essa alegria divina, essa alegria crística, para que a minha alegria entre dentro de você. E aí sim, e só assim, tua alegria é plena. Sem Cristo não há alegria plena. E quando Jesus chega, Ele plenifica o que me falta de alegria. A vida de nenhum de nós é igual ao do outro. E sim, alguns seres humanos,
Algumas pessoas são mais sofridas do que outras. Você já reparou? A gente é padre, escuta o povo todo dia, o dia inteiro. Gente do céu, eu escuto cada história. Eu falo, meu Deus, como é que aguenta? Tem gente que é muito lascada. Não tem. Ai, padre, se eu for te contar, a minha vida dá um filme. Eu escuto, falando, dá filme não. Da série, da Netflix. Dá para fazer 7 temporadas com a senhora. Gente, tudo que tinha para dar errado, deu errado. Aí você vai vendo que, humanamente falando, aquela pessoa tem isso aqui de alegria dentro dela, ó. 2 dedinhos lá no fundo. Só que ela está plena, ela está alegre, ainda fala assim, mas a gente tem que agradecer, né, padre, que Deus é bom, graças a Deus. O senhor não podia rezar pela minha neta? Que é jovem, não tem dor, é bonitona, mas está depressiva. Aí quando Jesus chega na vida de uma senhora dessa, desculpa, toda lascada na vida, mas que véia para sofrer. E ela ainda é plena. Porque nesse 1 litro, ela só tem 200 ml de alegria humana, coitada. Na vida dela tudo deu errado. Mas Jesus chegou, então se Jesus chegou, já chegou 800 ml que faltava. Aí você pega o outro. A pessoa tem vários motivos para estar alegre. Tudo que a pessoa faz dá certo, ela está com saúde boa, tudo que ela empreende vai para frente. Só que depois que soma tudo, não dá 1 litro. Falta 200 ml, então Cristo é o 200 ml. Eu disse essas coisas para que a minha alegria esteja dentro de você. E a tua alegria só assim será plena. E a plenitude dessa alegria, do Cristo que mora em nós, gente, Jesus, meus queridos, não é um personagem genial da história para nos incutir culpa e nos motivar a buscar um jeito mais elegante de viver. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, Ele é uma pessoa que vive dentro de nós, se estivermos em estado de graça. Que vive dentro de nós. Jesus não é um personagem para me motivar ou para me inculcar um desânimo culposo. Jesus é Senhor, Jesus nos habita quando a gente é batizado no Espírito Santo. E aí essa alegria que plenifica, nos liberta de tudo que qualquer tipo de apego. Santa Rita de Cássia, então, entendendo o valor supremo de todas as coisas, ela fez uma oração para Deus. Sim ou não? Senhor, meu marido converteu. Foi lá no Moisés Rocha, na Canção Nova. Só que eu não sei não, Senhor, se ele aguenta o tranco não. O bicho é ruim com força. Se for para ele desviar, melhor morrer. Morreu. Aí ela olhou para os meninos dela, ficou com aquele malveso do pai, aqueles moleque ruim, virado no giraia. Nossa, parece que eu estou vendo. Jacaré aqui, aquela camisetinha branca, aquele chinelinho havaianazinha branca. Eu não confio nesses rapazão bombadão que gostam de andar de havaianinha branca. E eu não sei, eu tenho alguma coisa. Que anda na saveirinho branca. Repara bem, é sempre uma saveiro branca rebaixada. Eu não sei porque eu olho, eu penso esses meninos, ah meu Deus do céu, acho que ela, né, falou assim, Senhor, sei não quanto tempo dura. Se for para eles voltar para o pecado, eu aceito perder os meninos. É a dor sem nome, hein? Qual é a dor que não tem nome? A dor de enterrar filho. Qualquer dor humana tem nome. Qual é a dor que o ser humano em idioma nenhum tem nome para dar? Enterrar filho, perder filho. Essa é a dor que não tem nome. E ela falou assim, Senhor, se for para ele se perder para o inferno, podia levar. Levou os 3. Aí ela vai ser monja agostiniana, né? Veja, ela tem uma alegria. E claro que não é uma alegria risonha. Você está no velório do filho, como é que vai rir? Mas é a alegria que produz aquilo que nós ouvimos e falamos amém no oremos, que eu te dei uma segunda chance. Você passou na segunda chamada. A sabedoria da cruz, a fortaleza de espírito. Quem é que nos dá? Cristo em nós, pela atuação do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos ficar em pé? Eu estou com medo de atrasar a missa. Não estou na minha paróquia. Lá eu tenho 2 horas. Ai, que delícia. Ergue bem alto seus braços. Os meninos, sai algum refrão do Espírito Santo, Diácono? Um refrão, que é o tempo que a gente tem. Então nós precisamos de algo conhecido e você precisa ir de vez, porque o tempo urge. Mas nós precisamos do Espírito, amém? Sim ou não? Então ergue bem alto seus braços, o seu desodorante vale alguma coisa. Amém. Vem, Espírito. Espírito Santo, na oração, na Eucaristia e na pregação. com teu poder,
tocar o meu ser, me dar a sabedoria da cruz, a fortaleza de ânimo e de espírito. Última vez. Espírito Santo, Espírito Santo, com teu poder, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Só vocês, vem Espírito Santo. vem, Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. estende as suas mãos na direção da imagem de Nossa Senhora Auxiliadora. O santuário aqui está fazendo o tríduo. Ontem foi o primeiro dia, hoje é o segundo. E o segundo dia do tríduo de Nossa Senhora Auxiliadora, auxílio dos cristãos. Senhora gloriosa, bem mais que o sol brilhais, o Deus que vos criou, ao seio amamentais, ó Maria, Virgem poderosa. Tu, grande e lúcida defensora da igreja, tu, auxílio maravilhoso dos cristãos, tu, terrível como exército ordenado em batalha, tu que só destruíste toda heresia em todo o mundo, nas nossas angústias, nas nossas lutas, nas nossas aflições, defende-nos, ó Mãe do inimigo, e na hora da morte acolhe a nossa alma no paraíso. Ó Virgem Santíssima, poderoso auxílio dos cristãos que recorrem confiados ao trono da vossa misericórdia, ouvi as preces de nós, pobres pecadores, que imploramos vosso socorro para poder fugir sempre do pecado, das ocasiões de pecar. Eis a primeira graça que desejo receber nesse tríduo. Assim seja, amém. A primeira graça é não cair no pecado. Estende as suas mãos. Nossa Senhora Auxiliadora, auxilia-me, Mãe, na minha luta contra os meus pecados, as minhas fragilidades. Mas hoje, Mãe, Auxiliadora dos cristãos, nesse dia de Santa Rita de Cássia, leva ao coração de Jesus tudo aquilo que está no nosso. O que está no seu coração? O que você deposita hoje no coração de Nossa Senhora Auxiliadora? Mãe, leva a Jesus tudo aquilo que na minha vida precisa do auxílio do céu. Leva ao coração de Jesus tudo aquilo que está no nosso, depositamos no vosso. Ele que vive e reina com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém.